E aí galera, tudo beleza? Seguinte, ó, a gente sabe das dificuldades que as pessoas têm quando pensam em viver de música, né? Quando pensam em ser produtor musical, ou intérprete, ou engenheiro de masterização, engenheiro de mixagem, engenheiro de gravação, enfim, qualquer função que você possa ter dentro de tudo aquilo que a gente fala aqui no canal, né? Que é relacionado à produção de fonogramas. Por isso que eu resolvi contar a minha história para vocês, ou pelo menos ela em algumas partes, né? Algumas coisas que podem ajudar vocês a entender alguns pontos importantes, assim, algumas questões como, por exemplo, a posição que vocês devem ter e a forma como vocês devem enfrentar isso na vida. Então vamos começar. Bom, eu comecei a estudar música assim razoavelmente cedo, eu tinha por volta de uns 13, 14 anos. E a minha mãe me incentivou bastante, assim, ela tinha já me dado um violão, né, quando eu era pequeno, porque eu perdi um pedaço do meu dedo na gangorra, né, então esse dedo que vocês estão vendo aqui é um dedo sem um pedaço, né, vocês podem ver, ele é um pouquinho menor que o outro, né. Então, eu perdi esse pedaço do dedo e a minha mãe falou, não, uma moça virou e falou pra ela, que pena, né, seu filho nunca vai poder tocar um instrumento e coisa e tal. Ela virou e falou, não é nada disso. Aí ela foi lá e comprou um violão justamente pra me incentivar a tocar violão, né. Então minha mãe, ela teve o primeiro start, a iniciativa da coisa ali, né. Então, no começo eu não tinha muito interesse, quando eu tive por volta de uns 12, 13 anos é que eu comecei a pegar ali um pouquinho ele, com uns 14 eu falei, não, eu curto isso aqui pra caramba, acho que eu quero fazer isso, quero fazer isso. Aí coloquei isso na minha cabeça, que eu queria fazer música, né? Não sabia nem o que fazer, não sabia a diferença entre produzir fonogramas, entre ser um artista, um performer, um compositor e nada disso. Eu simplesmente queria fazer música. Bom, daí na minha adolescência eu estudava, fazia várias coisas, né? Minha mãe me ajudava, fazia tudo que ela podia com o recurso que ela tinha, que não era muita coisa, né? Tentando investir em algum curso, alguma outra coisa aqui a colar. Então era bem difícil porque ela não tinha muita grana, né? E eu era meio que bolsista em escola, e daí tinha que tirar nota alta para poder me manter, que meus pais não tinham grana para manter. Aí depois eu saí, passei na Escola Técnica Federal, né, aqui de Santa Catarina, e na Escola Técnica eu achei realmente alguns amigos que gostavam bastante de música. Isso também foi bem inspirador, auxiliou bastante no processo. Mas uma coisa que aconteceu nessa época também foi que a minha mãe, ela começou a ficar com menos recurso, né, para poder continuar bancando o meu estudo. E nessa mesma época, um pouco depois, né, do meu ensino médio, quando eu tinha uns 18 anos, eu me tornei pai, né? Eu fiquei sabendo que eu ia ser pai, um pai muito novo, né? Um pai com 19 anos foi o que eu me tornei pai de fato. Eu fiquei sabendo com 18 e eu tive que mudar todo um planejamento da minha vida, né? E, pô, consegui mais grana, consegui pagar as coisas para eu estudar, consegui financiar tudo, nossa, ficou aquela questão na minha cabeça, né? Será que eu vou fazer isso mesmo? E nessa época eu estudava no conservatório, então minha mãe me ajudava a pagar os estudos do conservatório. Era muito esforço para ela e ela falou, cara, eu não vou conseguir mais pagar. Aí eu falei, caramba, então eu vou ter que fazer uma outra coisa. Aí eu comecei a trabalhar numa agropecuária para conseguir pagar os meus estudos. Então, para tomar essa decisão, né, de continuar trabalhando com isso, estudando isso, eu fiquei naquela questão, mas eu gostava muito disso. Eu falei, não, eu vou ter que realmente fazer, eu vou ter que fazer muito bem feito, né? Porque eu tenho um filho, então isso também interfere muito na minha decisão. Eu preciso ser muito responsável com isso, né? Então essa é uma coisa muito importante, você tem um comprometimento. Eu acredito que eu já tinha uma decisão na minha cabeça e o meu filho, na verdade, ele só me inspirou ainda mais para conseguir atingir esse objetivo antes do que eu pensava que eu ia atingir. Objetivo que é viver de música, né? Viver trabalhando com música. Então eu tive que dar uma reviravolta danada, né? Então nessa época eu trabalhava na agropecuária, pagava o conservatório com um professor muito bacana que se chama Dennis Scherer Warren. Ele é um professor fenomenal que mudou bastante assim a minha visão a respeito de performance, a respeito de interpretação, de uma visão mais ampla sobre os gêneros musicais e assim por diante. Então foi bem importante na minha história aí. Valeu, Denis. Então eu continuei os meus estudos em casa, me preparei bem, né? Consegui dar conta de tudo, né? Filho, mais um monte de coisa, e consegui passar no vestibular para música para estudar aqui na UDESC, na Universidade do Estado de Santa Catarina. Então, a partir daí a minha cabeça fez um bloom assim, né? Bem importante a respeito de música, né? E muitas coisas aconteceram bem legais e muitas coisas aconteceram que eu vi que não era bem aquilo que eu queria. Então, a gente entra querendo fazer música, né? Então, pô, vou fazer música, vou tocar, vou produzir, vou compor, vou arranjar, vou fazer um monte de coisa. E você chega lá e vê que não é bem assim. Só que você aprende com muita gente boa, tem vários professores excelentes. Eu fui monitor da disciplina de harmonia com o professor Léo Garcia na época, né? Que o material era produzido pelo professor Sérgio Freitas, que é um cara sinistrão da harmonia, um cara muito, muito massa mesmo. Tem vários conteúdos muito legais, procurem aí na internet, vocês vão achar um monte de coisa bacana dele. E também eu conheci depois na bolsa de pesquisa
pesquisa, né, em composição, o professor Acácio. Então foi uma experiência muito bacana porque eu estudei bastante composição, harmonia, né, contraponto e várias técnicas de composição, né, estrutura de forma e tudo mais nessa época. Foi bem legal. Então eu comecei a me desenvolver lá dentro e ver que eu não queria exatamente aquilo, aquela questão de produzir artigos e produzir conhecimento para dentro da academia. Eu queria produzir conhecimento para fora, assim, para passar para as pessoas, e também queria produzir música, queria muito produzir música. Bom, se eu pudesse voltar atrás e apresentar para aquele Alvin uma brincadeira bem legal que a gente fez, que é um quiz, que tá nesse card aqui, que mostra exatamente quais funções você pode ocupar dentro da produção musical, né? Aquilo que é para você, aquilo que não é, e assim por diante. Bom, isso ia me ajudar bastante, pelo menos saber que aquelas coisas existem e que eu poderia tentar ir mais para uma área ou para outra. Bom, nessa época, no começo da universidade, o que eu fiz? Eu comecei a pegar alguns trabalhos de composição e produção de música para jogos. Sim, eu comecei a montar um portfólio com algumas demos e levei algumas empresas aqui pequenas que não estavam muito bem estruturadas ainda. Aí eu consegui uma oportunidade aqui, uma colar, daqui a pouco fui conseguindo mais oportunidades. E isso foi bem legal porque eu pude trabalhar com algumas empresas de jogos, né? E no começo eu tive muito aprendizado. Nessa mesma época, eu precisava ter receita, né? Então eu dava aula num período, eu tinha mais ou menos umas 4 horas por dia para dar aula, e depois eu tinha mais a faculdade, cuidar do meu filho e também fazer as produções para jogos. Então era 15 horas de função por dia pelo menos. E nessa época que eu fechei alguns contratos com diferentes empresas, né, eu acabei fazendo uma besteira de não fazer muito bem feito um contrato. Na verdade, eu fiz um termo ali que não valeu de nada, né? Eu acabei não conseguindo receber boa parte, né, dos valores que eu tinha que receber de uma das produções que eu fiz, e isso me deixou assim muito triste, mas foi um excelente aprendizado. Então fica a experiência aí para vocês poderem coordenar direitinho o trabalho de vocês com contratos. Bom, nessa época eu comecei a ampliar assim para outros trabalhos também, né? Eu peguei esse aprendizado do contrato meio mal feito que eu fiz e levei adiante. Comecei a trabalhar com trilha sonora para filme, né? Eu tive uma primeira oportunidade com os alunos meus na época que levaram o meu trabalho para os produtores audiovisuais de uma empresa, né? E eles curtiram e tal, e me contrataram para poder fazer a trilha sonora de um dos filmes deles. Foi uma experiência bem legal e na época eu aceitei mesmo não tendo todos os equipamentos que eu precisava, né? Porque eu precisava de ter gravações, ter outras coisas, porque um filme ia exigir muito mais, né, da produção do fonograma do que os jogos tinham exigido até aquele momento. Até porque na época, jogos em flash, jogos com codecs específicos para celular e coisas afim, eles acabavam rodando, né, com uma qualidade muito baixa, muito específica, e aceitavam samples assim mais simples. E os outros jogos e coisas mais modernas já não aceitam tanto, né? Mas os filmes na época já não aceitavam nenhum sample simples desse, né? Então eu tive que fazer um investimento a mais, apesar de não ter isso, não ter esses equipamentos, eu aceitei o trabalho e falei, beleza, deixa comigo. Aí que eu fiz? Peguei a grana do trabalho e comprei os equipamentos mais básicos. Essa plaquinha aqui, que eu tenho até hoje, e também esse fone de ouvido. E os dois funcionam, viu? É claro que isso não é incrível. Nossa, Alvin, uma Mi Audio Fast Track Pro, um fonezinho de ouvido e um computador. Sim, mas ainda assim eu estudava muito, né? Uma das principais coisas que eu fiz na minha vida foi estudar muito. E esse sempre foi um diferencial do meu trabalho, porque eu consigo crescer e não parar de crescer. Eu sempre fiz muito investimento nisso, sempre investi muito do meu tempo em me dedicar ao estudo. Então, por mais que eu tivesse um equipamento simples, eu consegui fazer uma coisa com uma qualidade muito bacana, entregar isso e o pessoal ficou bem satisfeito. Isso foi um grande marco para o meu trabalho. O segundo marco para o meu trabalho foi que eu peguei esse portfólio que eu já tinha, coloquei embaixo do braço e consegui ampliar ainda mais as minhas capacidades de trabalho com gravação, com produção de outros formatos que não só com samples, tá? Porque eu pude prestar serviço para mais empresas, pude prestar serviço para publicidade e outras coisas afim. Isso foi um aprendizado também muito bacana. Então nessa mesma época, alguns alunos me chamavam para ir ver os ensaios deles e fazer a mix lá, gravar algumas coisas. Aí eles me davam um trocado e eu ia lá para aprender. Eu aproveitava aquela experiência, bom, eu tô com tempo agora, tem um horário daqui a aqui, são 1h30 só, eu vou lá e faço isso, tranquilo. Deixo eles passando lá o som, aquecendo, depois eu chego lá e bum, mixo o negócio e tá lindo. Aí eu comecei a pegar uma experiência com bandas e com gravação mesmo dessas coisas. Então o terceiro grande marco é a criação da OSCIA.
É uma diferença muito grande que fez na minha vida a empresa, né? Eu tinha uma casa que era razoavelmente pequena, né? Tinha uma sala onde eu tinha minha estrutura para poder dar aula e tudo mais, e poder fazer minhas produções mais simples. E daí o dono da casa chegou e disse para mim: bom, Alvin, eu quero a casa de volta, eu vou fazer uma outra construção aqui e você vai ter que achar um outro lugar até tal prazo. Aí eu falei: caramba, o que eu faço, né? Eu podia voltar atrás e começar a fazer outras coisas mais simples, dar aulas só em outros lugares, ou eu podia investir e ir para frente, né? Pensar mais para frente, arriscar. E foi o que eu fiz. Então o que eu fiz? Eu me juntei a um outro sócio, que é um grande amigo meu, e a gente fundou a OSCIA. E a OSCIA é um grande marco para mim, porque eu consegui consolidar essa parte de ensino, tá, com a parte de produção musical, que é uma coisa que eu queria muito fazer e já não tinha uma estrutura adequada onde eu estava, e eu consegui dar esse passo adiante, inclusive descobri que esse universo é muito maior do que eu pensava até na época. Uma coisa muito importante dentro da minha carreira, com certeza, foi ter ido estudar lá com o Joey e com todos os meus colegas no seminário do Mix of the Masters. Investir em conhecimento é uma coisa que é imensurável, né? O valor que isso tem é imensurável. Você sempre vai conseguir fazer as coisas com conhecimento. Então, da mesma forma que eu consegui fazer a produção daquela trilha sonora com a plaquinha, com fone de ouvido em casa, eu tenho certeza que qualquer pessoa que é engajada, que investe no conhecimento, investe tempo, dedicação e também, obviamente, a parte financeira, né? Porque tempo e dedicação também tem a ver com isso, né, com investimento em valor, em conhecimento de outras pessoas, em informações de qualidade. Isso fez muita diferença para mim e faz muita diferença no meu dia a dia. E é com todo esse trabalho assim que a gente constrói tudo que a gente faz aqui no OSCIA, né? Com todas essas informações, com tudo aquilo que a gente vem estudando continuamente, tá? Então a gente tem o nosso curso por dentro da Mix, a gente tem também o nosso e-book de home studio, os nossos materiais gratuitos que a gente tem no blog. Você pode baixar qualquer um dos materiais no blog, é só acessar lá, tá tudo de uma forma muito clara, mais clara possível, que é justamente para buscar esse sonho que a gente tem de trazer informação de qualidade, de produção musical, de áudio, e também produzir, e também fazer isso na prática para mostrar para vocês que isso é possível, e viver disso também é possível. Então, todos esses materiais são feitos com altíssima qualidade justamente para vocês, para auxiliar a carreira de vocês. Bom, e esse ano, galera, eu tô produzindo várias coisas diferentes, né? Tô com oportunidades legais com várias bandas, né? Que estão com participações de várias pessoas já conhecidas. Tô trabalhando com o engenheiro de masterização de São Paulo, Carlos Freitas, né? Ele tá fazendo a masterização num trabalho nosso. Tô também mixando Chorinho. Hoje à tarde tava mixando mesmo Chorinho. Tem várias coisas legais, participação ali, né? As obras do Canhotinho, que é o Cavaquinista Demônios da Garoa. Também tem a masterização que eu fiz do Muçulmano com o MV Bill, né, do Mussa, o trabalho do Mussa online, bem legal. Logo mais ele vai lançar aí com a participação do MV Bill, bem bacana. Então tem várias oportunidades novas que estão surgindo aí. Nosso trabalho também com a Hello Kitty Brasil, que é um trabalho bem legal, bem bacana, uma propriedade intelectual, uma marca muito grande. Então isso é o que está acontecendo agora, né? Nesse momento a gente está produzindo isso e tem muita coisa para vir a mais. Mas não é por isso, galera, que eu vou parar de buscar conhecimento, né? Então eu vou para um novo Masterclass que vai ter do Joey Scarelli lá em São Paulo. Vou fazer um investimento bem legal, vou viajar até lá para poder ficar lá no estúdio durante 3 dias seguidos, lá e direto em função, junto com o Joey de novo. Vai ter um monte de fera, vai ter o Ricardo Mosca, vai ter uma galera muito fera, e é muito importante investir em conhecimento. É um dos maiores investimentos que eu tenho. Eu tenho muito mais investimento em conhecimento do que em equipamento, não tenho dúvidas disso. E é óbvio que eu vou compartilhar essas experiências com vocês, né? Eu também sou um iniciante, né? Tô começando agora a estabelecer mais algumas coisas mais sólidas, maiores um pouco na minha carreira, mas eu sou um iniciante bem como vocês. Então eu espero que essa minha história ajude vocês a se inspirarem, a entenderem um pouquinho que é normal ter essas dificuldades e que o engajamento precisa ser 100%. Vocês precisam cair de cabeça e saber que isso é um trabalho, que isso é uma profissão, e saber validar o trabalho de vocês, saber reconhecer onde vocês precisam melhorar, e saber também estar numa melhoria contínua, né? Uma melhoria constante, tá? Sempre buscando conhecimento. E pra galera que quer conferir um pouco dos meus trabalhos, que já estão no ar, né? Tem muita coisa que vai ser lançada ainda esse ano, mas um pouquinho, tem algumas coisas que estão nessa playlist, né, do nosso YouTube, aqui do nosso canal. Vocês podem conferir vários trabalhos aí que eu produzi de diversas coisas diferentes. Eu gravei, mixei, masterizei, fiz um monte de coisa nesses trabalhos todos. E a maior parte deles eu fiz quase tudo, né? Só não fiz os arranjos em vários deles. Em vários eu fiz também. E é bem bacana porque vocês conseguem ter uma noção aí de como é que é o meu trabalho. Ah, e não se esqueçam de clicar lá no nosso quiz para poder fazer essa brincadeira, mas já ter uma noção assim legal de como vocês podem se situar dentro do mercado de produção musical. Beleza?
É isso aí então, galera. Quem curtiu o vídeo, não deixe de dar um like aqui embaixo, de apertar o sininho para receber as notificações toda vez que a gente lançar um vídeo novo e também de conferir as nossas lives todas as terças-feiras às 20h30 da noite. Beleza, galera? Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.